Que gostoso poder declarar que Ele vive, né? Amém. Jesus Cristo vive, essa é a nossa esperança de uma vida puro com Ele, amém? Gostoso poder adorar Ele, né? E na terça-feira nós vamos estar ali só adorando ao Senhor e falando: sim, Ele vive. Que Ele é eterno, aleluia. Que Ele é maravilhoso, aleluia. Que Ele é tremendo, aleluia. Gente, está sendo bom estar na casa do Senhor, fala sério, não é? Como é bom estar na casa do Senhor, como é diferente de tudo que a gente vive. Vamos falar com Deus? Vamos entregar agora, nessa primeira oração, o nosso coração, o nosso espírito para Ele, para que Ele possa tomar conta do nosso entendimento, da palavra que vai ser trazida, do nosso cântico, para que Ele domine o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, e durante essa reunião nós possamos dar o tudo para Ele, amém? Fabi, Stephanie, qual das duas? Então vai, Fabi. Então vamos falar com o nosso Deus, nosso Pai. Ai, Senhor, meu Deus, como é bom estar em sua casa, adorando o seu nome, Pai, engrandecendo o seu nome, louvando que tu vens e que tu és vivo, Pai. Quão poderoso és nas nossas vidas, Pai. Como tu és majestoso, Senhor. Glorificado és tu, Senhor, nessa noite, Pai. Que tu possas entrar, Senhor. Seja bem-vindo nesse culto, nessa reunião, Pai. Invada-nos, Pai, com seu poder e graça, Pai. Transborda-nos hoje da sua unção, Senhor. Entra em nós, Pai, com a capacidade diferenciada, Pai, que possamos entender cada vez mais e mais da sua palavra e dos seus projetos, Pai. É maravilhoso, Pai, poder sentir a sua presença, como é maravilhoso, Pai, estar em sua presença, Pai, e que nossos joelhos possam cada vez mais tocar ao chão, Pai, para que o nosso eu caia por terra a cada momento e a cada instante, e que possas crescer tu, Senhor, em nossas vidas, Pai, nos purificando por completo, Pai, nos purificando e nos transformando de dentro para fora, Pai, da nossa alma, no nosso coração e nossa mente, Pai. Invada-nos, Pai, com a sua presença, Pai, em todos os momentos, em todos os lugares, Pai. Seja bem-vindo, Pai, em nossas vidas, em todos os dias da nossa vida nessa terra, Pai, e faça de nós, Pai, cada vez mais soldados fortes para guerrear, Senhor, em favor da sua obra, em favor do seu reino, Pai. Que possamos ser cada vez mais, Senhor, parecidos contigo, Pai. Mas para que isso possa acontecer, Pai, os nossos joelhos precisam ir mais ao chão, Pai, e nos humilharmos cada vez mais, Pai, e nos redimir de cada erro que nós cometemos e magoamos o seu coração, Pai. Perdoa-nos, Pai, por tudo que magoamos o seu coração, Pai, e faça-nos novo cada vez mais, Pai. Abençoe o ministério, Pai. Abençoe a nossa igreja, Pai, que a cada dia mais o seu poder e sua graça nos transborde cada instante mais, Pai.
e que possamos trazer mais almas para essa igreja também, Pai. Abençoe a cada um segundo a necessidade de cada um, Pai. Vem com a saúde daqueles que precisam da sua saúde, Pai. Amarre o diabo nas casas daqueles que estão precisando agora da sua unção, Pai, da sua força, Pai. Dê força àqueles que estão precisando agora de Ti, Senhor. E transborde, Senhor, as famílias cada vez mais com o Seu Espírito Santo. Graças Te dou pela vida da pastorinha Kel também, Pai, que tem agido cada vez mais com tanta unção e com tanta graça, Pai. Recompense a cada vez mais, 100 vezes mais de tudo que ela tem feito, por amor a cada um de nós e por amor ao Seu reino, Pai. Graças Te dou pela vida de cada um que está presente também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém. Amém. O bateria, ele pediu o hino aleluia. Vamos cantar aleluia? Aleluia, aleluia.
Isso tá gostoso aqui em cima, né? Tá leve, tá gostoso. Deus do impossível, quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. É assim? Quando a gente parece, a gente pensa, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta de mim, né? Acho que o mais difícil é a gente dar conta da gente mesmo, né? E de repente Ele nos encoraja, Ele nos coloca adiante, Ele nos fortalece. Ah, gente. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja. Quando tudo diz que não parece que o mar não vai se abrir. Sei que não
Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é a igreja. O Deus do impossível. Aleluia. O Deus do impossível. Aleluia. Poxa, o Senhor, quantas vidas estão agora entregue à carne, entregue as coisas desse mundo. O nosso país, Senhor, está entregue agora à prostituição. Está entregue às orgias, aos cultos satânicos. Mas aceita, Senhor, no meio dessa multidão de pecado, desse fedor do pecado que sobe, aceita o nosso louvor, Senhor. Aceita a nossa adoração, que é simples, meu Pai, bem simples, mas é de todo o nosso coração, é com toda a nossa força, Senhor, é o nosso tudo para Ti, Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita, Senhor, o cântico que sai da nossa boca, aceita as palavras que saem dos nossos lábios, Senhor, porque nós podemos cantar também assim: Te amo, Deus.
Obrigada a todos que estavam aqui na frente. Estava lindo, viu? Hoje deu para ver Jesus em todos vocês. Parabéns. Além de tudo, estão mais afiados, né? Estão cantando mais bonito. E falar que é aula, nem teve aula ainda praticamente. É o Espírito Santo, não é? É o Espírito Santo. Abra comigo em Gênesis. Olha para onde a gente vai. Gênesis capítulo 13. É uma passagem que eu lembro até a primeira vez que eu preguei. É interessante, gente, porque eu já fui uma pessoa que ouvia a pregação e daí eu passei a ser aquela que pregava. E é muito interessante porque a mesma pregação, às vezes, que você ouviu várias vezes, outras pessoas pregando, mas quando você tem um compromisso de trazer a palavra, parece que ela se torna inédita. E a gente, nos primeiros momentos de pregação da vida de uma pessoa, que você vai levar a palavra, você fica tratando até quem é veterano como se ele não soubesse aquilo, enquanto ele já até pregou. Eu lembro que muitas vezes eu chegava, mãe, naquela palavra está escrito assim, não no final, né, gente, mas estou falando do meu início de carreira como pregadora. E ela já tinha pregado tantas vezes, mas com tanta humildade, a pastora Clau, ela se alimentava do que eu trazia pelo Espírito Santo. E eu creio que a chave de uma pessoa ela ser de Deus são os frutos do Espírito. E a humildade, ela está inclusa, né, nessa personalidade que flui. E nós passamos a entender isso quando nós convivemos com pessoas que são de Deus. Porque quando a gente não convive com pessoas que são de Deus, é muito comum a gente querer justificar tudo. A humildade da gente, que Deus deu para a gente, vamos falar melhor, porque a gente é cheio de pecado, a gente olha como assim, puxa, é estupidez, eu fui o bobo da corte, não é assim? Mas daí quando tu convive com alguém que ele carrega as marcas de Cristo no coração, aí você percebe que você não é anormal, que você está na normalidade do cristianismo. E convivendo com a pastora Clau, eu, assim, intensamente, mesmo depois que ela partiu, eu consigo entender que, na verdade, ela era 100% Cristo. E eu quero ficar mais parecida com Cristo também. Eu estava orando esses dias, sozinha no carro. Eu estava chorando muito, porque a saudade, ela vem, ela arrebenta com a gente. Até eu falei para a Ritinha, você não tem noção mais, quando me dá as crises de choro, ao estado que eu fico. Eu choro igual uma criança ou um idoso abandonado. Eu soluço de tanto chorar. Mas em nenhum momento do meu choro, eu blasfemo contra Deus. Nos momentos do meu choro, num deles dessa semana que eu vinha no carro orando, eu coloquei o Juliano Som cantando bem alto no meu carro, porque ele vive, e eu ia chorando e orando na presença de Deus. Eu só falava assim, Jesus, eu quero ser mais parecida contigo. Eu quero ser muito parecida contigo. Eu quero ter a tua coerência, eu quero ter o teu modo de ser, o teu modo de pensar, o teu modo de agir, eu quero o teu coração segundo o teu coração. Eu quero ser parecida com Cristo. E eu creio que se você está aqui hoje, pelo menos boa parte de vocês, querem serem parecidos com Cristo. Não deixe o diabo roubar isso de você. Não deixe ele roubar isso de você por causa que houve um desprezo na tua vida, porque você foi humilhado quando criança. Isso é tudo balela de Satanás. A dor não te enfraquece. Isso é papo furado do diabo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você fica fortalecido nele. Quando você entrega a tua vida para Jesus, qualquer coisa que ocorre na tua vida faz com que você
saia vencedor em Cristo Jesus. E por que eu estou pedindo para vocês deixarem aberto aí em Gênesis 13? É uma passagem muito conhecida. É a passagem que Abraão, ele era muito rico. E é muito comum as pessoas no Evangelho misturar que servir a Deus é ser pobre. Servir a Deus é não ter amor ao dinheiro. Pobreza não é sinônimo de cristianismo, gente. Muito pelo contrário. Nosso Deus é um Deus do ouro e da prata. Ele nos tira da fome. Ele nos tira da miséria. Duvido que algum de vocês aqui quer voltar a andar com um sapato furado, depois de ter ganhado um sapato novo de Deus. Duvido que você quer comer um pão embolorado novamente, depois de ter experimentado tudo que Deus colocou à tua mesa. Eu duvido que você quer andar com uma roupa toda suja, cheia de bolinha rasgada, depois que Deus te vestiu de marcas famosas, de boas roupas. Eu duvido. Mas também duvido que você que é cristão é apegado a todas essas coisas. Você é grato e não apegado. E Abraão era um homem muito rico, com muitos gados, muitos servos, e tinha o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, que é considerado na Bíblia como irmão quando é sobrinho, filho do irmão. E é interessante porque eu que fui assim criada com as tias mais novas, estava sempre na casa da minha avó. Vocês podem perceber que eu, a Miriam, a Ritinha, nós nos tratamos como se fôssemos irmãs mesmo. Elas me tratam como irmã, não como sobrinha. Até o meu avô confundia às vezes. Ele ia falar alguma coisa dos netos, ele falava, você não conta, você é como filha. Pela faixa etária, não sei. Mas enfim, Ló também enriquecia. Porque quando a gente anda com Deus, vem uma prosperidade que a gente não consegue brecar. Essa é uma verdade, quando anda com Deus. E a prosperidade não é ter uma mão, a prosperidade é ter Deus. Mas prosperidade com prosperidades às vezes dá um pouco de conflito. E nós já sabemos que houve um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, não entre Abraão e Ló. Bem, o que eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que dinheiro não ter riquezas não é ter maldição. Ter amor às riquezas é sim uma idolatria, uma maldição. Porque tem gente que é tão apegado à miséria, mas é tão apegado à pobreza, é tão apegado a passar necessidade, que já virou um vínculo de vida. Acostuma tanto viver nessa situação, que quando Deus vai abrir as portas, a mesma pessoa fecha as próprias portas de prosperidade. Ela vai lá e arrebenta. Por quê? O raciocínio de uma pessoa que anda longe dessa bênção da prosperidade, ele vai sempre contrário ao que o Senhor está ordenando. O Senhor fala, para, ele não para, anda, não anda. Sabe? É uma coisa incrível. Faz tudo do próprio nariz. E estava lá Abraão e Ló, e Abraão falou assim, não convém que haja briga entre nós. Vamos fazer um acordo. Mas a gente percebe que Ló, ele era mais fraco. Abraão, ele tinha uma amizade com Deus. E a pessoa que tem uma amizade com Deus, gente, a pessoa que tem amizade com Deus é nítido que as ações dela não são baseadas nas circunstâncias. Mas cada ação de uma pessoa que tem amizade com Deus é baseada em Deus. Observa bem, ambos eram ricos. Ambos tinham propriedade que se fundia. Ambos tinham prosperidade e ambos buscavam ao mesmo Deus. Porém, Abraão, eu creio que estava numa escala muito maior. Ele era amigo de Deus. Era um homem de fé. Ló era alguém que tinha olhos naturais. Então, às vezes, na mesma casa,
assim como na casa de Abraão. Tem pessoas que têm os olhos com fé. E na mesma casa tem pessoas que têm olhos naturais. E o mais incrível, né? Que Abraão faz uma proposta com o sobrinho Ló. Para ele, você já sabe, eu não preciso ficar lendo. Para ele escolher aonde ele queria ir com o seu gado, com as suas riquezas. Olha, meu sobrinho, eu vou falar na minha linguagem, tá? Olha, meu sobrinho, a gente não precisa brigar. Se você resolver para a direita, eu vou para a esquerda. Se você resolver para a esquerda, eu vou para a direita. Não era uma briga. Não foi uma briga entre o sobrinho e o tio. Foi um trato. Mas Abraão, sendo mais velho, ele poderia até impor: eu quero ir para tal lugar. Como eu tenho mais experiência, mais idade, eu que estou na liderança dessa caravana toda aqui, eu escolho e acabou. Mas Abraão, ele tinha um coração voltado para os céus. E Ló, a palavra de Deus diz, você já sabe, que Ló olhou para as campinas verdes de Sodoma e Gomorra, né, gente? E ele ali, os olhinhos dele encheu-se, né? Porque diz a palavra de Deus que era como o paraíso ali, como o jardim de Deus, como, vamos falar, o jardim do Éden. Então pensa que formosura que não tinha nesse lugar chamado Sodoma e Gomorra. Além da cidade, que tinha um comércio espetacular, uma riqueza incontável. Pensa, você não precisa produzir tudo, você vai na cidade e compra o alimento. Você não precisa tecer, você vai lá e compra o tecido. Quando a gente fala Sodoma e Gomorra, a gente só pensa no final. Mas pensa que eles teriam acesso ao comércio, gente. Comércio está ligado realmente ao mal. E se você perceber bem, é difícil. Hoje a gente, quando eu e a pastora Cláudia viajávamos e passávamos por aqueles lugarzinhos que não tem nada, a pastora Cláudia falava: que lugar lindo, mas já pensou morar aí com uma dor de dente? Pensou uma dor de dente nesse lugar? Era a primeira coisa que ela falava. Então, gente, talvez lá não tinha um dentista, mas tinham pessoas habilitadas a ter as ervas certas, porque era a cidade. A ter as vestimentas que precisava, a comida que precisava. Sodoma e Gomorra, mas além da cidade, as campinas verdes, um lugar que os animais poderiam pastar sem medo de passar necessidade. Eles iriam prosperar de uma maneira sobrenatural aos olhos dele. Então perceba, às vezes na mesma casa, tem pessoas que têm olhar espiritual. E na mesma casa tem pessoas que têm olhar natural. E ao primeiro passo, no primeiro passo de Abraão e Ló, gente, quando a pessoa natural te dá uma opinião dentro de casa, ela parece ser a melhor opinião da vida. Ela te oferece as campinas verdes. Quando a pessoa natural te dá uma opinião, ela está te dando opinião. Olha, ali tem um comércio que a gente pode comprar tudo que a gente precisa. Ali tem as melhores escolas, ali tem as melhores culturas, os melhores teatros, ali tem o melhor lugar para ter o nosso gado. Olha só, tem água, tem o verde, está bem localizado, fácil de comercializar o nosso produto, tem tudo. Gente, o olho natural botou ali e falou: é ali. E é assim na vida da gente. O olho natural coloca lá e nos convence que aquele é o melhor lugar. Daí a gente fica meio abalado. Poxa, a minha mulher tem razão, o meu marido tem razão. Poxa, meu filho não errou tanto assim. Ah, eu acho que eu que estou errado. Pronto, você já é um perdedor. Mas quando tu tem o olho espiritual,
como Abraão tinha, aleluia. Ele sabia que para onde ele seguisse, aonde ele fosse, por mais árido que fosse, ali o Senhor estaria com ele e ele prosperaria. Ele não duvidou que ainda que fosse lugares áridos, ainda que fosse lugares desertos, ainda que fosse lugares descampados, ainda que não tivesse cidade, o Senhor estava com ele, aleluia. O Senhor era com ele. E é assim que aos nossos olhos tem que ser. Não é na Campina, não é em Sodoma e Gomorra, mas os nossos olhos têm que estar no Senhor. E você tem que crer dessa maneira. Não é no papo furado, não é no que seus olhos mostram. E ali o Senhor mostrou para Abraão: Abraão, está vendo essa terra? Aonde os seus olhos alcançam, começa a viajar por ela, porque eu darei à tua próxima geração, eu darei à tua geração essa terra por herança. O Senhor abasteceu Abraão, não somente para aqueles dias, mas o Senhor abasteceu toda a geração de Abraão, aleluia, glória a Deus. Os olhos da gente muitas vezes é como de Ló. A gente quer enxergar o fácil, a gente quer comer o rápido, a gente quer dormir na cama mais quente. Mas quando a gente tem os olhos voltados para o Senhor, a gente confia, a gente simplesmente confia, aleluia. E o Senhor abastece. Oh, glória. No capítulo 14, não deu muito tempo, gente. Houve uma grande guerra e os reis de Sodoma e Gomorra entraram na guerra e foram levados cativos as pessoas, e entre eles foram levados Ló e todos os seus pertences e todas as suas riquezas. E Abraão, que estava lá do outro lado, numa terra que ele deixou Deus escolher por ele, num lugar que ele deixou Deus dar para ele, ele foi lá e mandou seus 318 homens socorrer a Ló. E nós já sabemos que Ló, apesar de ser tirado da cidade de Sodoma e Gomorra através da oração de Abraão, porque os anjos não iriam até Ló se Abraão não tivesse orado. Sabe dessa parte também? Amém? 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 Ló não teria sobrevivido, mas mesmo sobrevivendo ainda fizeram besteira. Porque os olhos deles eram naturais. Os olhos das filhas de Ló eram naturais. Elas acharam que não tinha mais nenhum sobrevivente. Elas acharam que a geração delas ia morrer e cometeram o pecado do incesto e trouxeram maldição para toda a geração futura delas. Mas Abraão, na obediência e na visão de Deus, ele trouxe para a sua geração futura, sabe o quê? Vitória. Que fossem incontáveis. E até hoje a geração de Abraão está lá sobre a terra. E ainda faz barulho a geração de Abraão. Os chamados filhos de Abraão ainda incomoda. Os chamados filhos de Abraão ainda incomoda a natureza humana. Ainda que a religião dos filhos de Abraão seja uma religião pequena, ela incomoda o mundo inteiro. Ela faz guerra, ela tem ódio. O mundo inteiro tem ódio, porque os olhos do Senhor foi sobre a genética de Abraão. Os olhos do Senhor foi sobre a geração de Abraão. Os olhos do Senhor ainda estão sobre o povo de Abraão, aleluia, glória a Deus, aleluia. E vocês acham que porque o povo judeu é tão odiado? Porque os olhos do Senhor foi sobre o patriarca Abraão, e o diabo odeia tudo que Deus ama, aleluia. Mas tudo que Deus ama prospera. Tudo que em Deus ama tem salvação. Tudo que em Deus ama tem esperança. Tudo que em Deus ama não é abandonado. Tudo que em Deus ama o Senhor restaura, restitui, constitui, fortalece, porque Ele é Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. É bonito a gente ver a história do povo do Senhor, quando as trombetas tocam, as muralhas caem, mas a dor, a fome no meio do percurso, há deserto, há sol, há perdas, há ganhos, mas em tudo isso tem que ter a mão do Senhor sobre nós, aleluia. As mãos do Senhor têm que estar sobre nós.
Quantos de vocês estão cansados de viver? Tem alguém aqui que está cansado de viver? Tem alguém? Tem alguém? Levanta a mão de quem está cansado de viver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas que estão... Deixa eu ver novamente. 5 pessoas, você também? Tão novinha. 5 pessoas cansadas. 4, 5. 5 pessoas cansadas de viver. Porque o mundo nos cansa. A gente já olha e fala assim, meu Deus, eu vou passar tudo isso de novo. Meu Deus, eu espero coisa boa das pessoas e só vem coisa ruim. Meu Deus, o mundo cansa. A gente às vezes fica cansado de viver, cansado de lutar. Cansado de lutar. Tem alguém aqui que está cansado de lutar na vida? Está cansado de lutar? Cansa lutar, né? Cansa. Chega uma hora, a gente esgota de lutar, né? A gente esgota de lutar. Quem se sente assim muito errado em muitas coisas que faz e gostaria de ser melhor, deixa eu ver. Ah, Senhor, acho que todos, né? Nessa parte, todos nós gostaríamos de ser melhores para o Senhor, né? Ah, é verdade. Tem alguma situação de algum pecado do passado que você carrega e você tem uma tristeza no coração por ter cometido? Tem alguém que carrega uma tristeza por algum pecado, alguma coisa que fez no passado, no coração? Carrega. Acho que muita gente carrega, né? Uma tristeza. Muita coisa, né, gente? Tem alguém entre vocês que tem medo do que possa acontecer e você não dá conta no futuro, seja contra a sua família, contra a tua salvação, contra a tua vida? Tem alguém que tem medo do futuro? Medo, olha só. Tudo isso é válido, gente, é natural, viu? Acontece mesmo. E olha só, hoje eu estava... Não que eu estou naquela depressão que não toma banho, tá, gente? Eu estou tomando banho sim, tá? Mas porque eu não estou com depressão, é um luto. Mas hoje parece que tinha sugado toda a minha energia, o banho de hoje parece que não ia sair, gente. E eu já estava assim, Senhor, no meio da tarde, eu falei, Senhor, eu não vou conseguir nem tomar banho, eu não tenho força de entrar no chuveiro, Deus, de tanto que eu estava triste. Então, antes de esforçar para ir até o chuveiro, eu esforcei e fui até o chão. Eu fui de joelho no chão. E comecei a orar. Orar chorando. E falei, Senhor, eu estou cansada de viver. Eu estou cansada de lutar. Eu estou com medo do futuro. Eu me sinto errada em muitas coisas. Tem coisas do passado que não é dito como pecado, mas não tenho como voltar e mudar o presente, porque não tenho como voltar no passado. Então tudo isso abate muito a gente. Com a saudade misturada é muito forte. E de repente eu estava de joelho orando, e o Senhor foi me dando uma força tão sobrenatural. Quando eu vi, eu estava no chuveiro orando e chorando na presença de Deus. E algo muito forte, enquanto eu orava, chorando na presença de Deus, porque o Senhor falou, tá vendo, você já está aqui embaixo. Foi bem assim, que eu nem percebi que eu já estava embaixo do chuveiro. E eu chorando na presença de Deus. O Jesus bem dentro do meu coração, bem forte. Agora coloca sobre mim. Eu parei. Coloca sobre mim. Naquele momento eu falei, não, Jesus, é muito peso que tem dentro de mim. O Senhor não merece. Ele falou, coloca, porque eu já levei na cruz do Calvário. Coloca sobre mim. Eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, foi isso que eu fiz com o Senhor. Eu coloquei os meus pecados sobre ti. Eram tão pesada a minha dor, era tão pesado o que eu estava sentindo, era tão pesado que na hora foi tão difícil colocar sobre Jesus. E ele falava, coloca, porque eu já levei na cruz do Calvário todo esse peso. Coloca sobre mim, coloca sobre mim. E eu comecei a chorar, porque Jesus já havia levado tudo isso sobre os ombros dele. Então eu vou falar para você, coloca sobre os ombros de Jesus, porque ele já carregou tudo isso sobre os ombros dele. Ele já carregou o teu pecado, a tua dor, a tua angústia, tudo que você está carregando aí que está tão pesado, Jesus já carregou por você na cruz. Aleluia.
Mas na hora eu fiquei assim, tão assim, Jesus, não, eu não vou colocar sobre ti, eu não vou colocar sobre ti. Ele falava, coloca, porque eu já levei sobre mim, aleluia. Pode glorificar a Deus, não se preocupe com a gravação, é só uma gravação, fala com o Senhor, aleluia. Ele já levou sobre ele. Coloca sobre ele agora o teu pecado. Coloca sobre ele a tua angústia, a tua vontade de desaparecer dessa terra, a tua canseira de tanto lutar. Coloca sobre Jesus os seus filhos, coloca a tua família agora, coloca agora a tua angústia, coloca a tua dor, os teus pecados, as tuas transgressões, porque Jesus já levou na cruz do Calvário todas as tuas maldições, todo o teu castigo, toda a tua iniquidade. Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário, aleluia, glória a Deus. É forte, gente, é forte, a gente parece que crê, mas eu percebi o quanto eu não estava lançando sobre ele as minhas angústias, as minhas dores, o profundo da minha dor. E ele na cruz há 2000 anos atrás levou essa dor, essa canseira, ele levou sobre ele. Ele levou sobre ele todo o seu castigo. Porque nós estamos carregando com tanta angústia tudo isso, se ele já carregou. Se ele já nos garantiu através dele a libertação e a graça e a misericórdia. Eu saí tão renovada desse entendimento, mas pastora, você já entende. Uma coisa é entender, outra coisa é o caminho se clarear de uma tal maneira que você é envolvido por essa claridade. Uma coisa é eu saber a verdade, outra coisa é a verdade se manifestar na minha frente. Uma coisa é eu saber que tem um caminho, outra coisa é eu enxergar o caminho como ele é, aleluia. Porque quando eu sei que tem um caminho, eu estou sendo uma religiosa, mas quando eu vejo o caminho, eu estou nele, eu estou sendo cristã de verdade, aleluia. Quando eu sei que Jesus carregou sobre ele minhas transgressões, eu estou sendo religiosa, mas quando eu deposito verdadeiramente sobre ele, eu estou sendo uma filha, eu estou sendo alguém que foi adotada por ele, que confia verdadeiramente nele, aleluia. Daí, gente, foi tão forte o manifestar de Deus, que eu saí, eu vi que a laje da frente do meu quarto estava cheia de água e estava entupido o ralo. Eu tive uma força tão grande que eu coloquei uma bermuda, coloquei um tênis, peguei uma escada pesada, subi na laje, desentupi. Eu falei, espera aí, essa é a mesma que estava ali no chão, resmungando, sem conseguir me mexer? Essa não é a mesma, essa daqui é alguém que teve a visão de Deus, é alguém que andou sobrenatural, aleluia. Alguém que anda o sobrenatural. Você vai falar, todos os dias, pastora, todos os dias a mesma coisa? Você está enjoado de escutar todos os dias a mesma coisa? A porta está ali, gente, porque quem anda o sobrenatural quanto eu, todos os dias sabe que você é um milagre, todos os dias você sabe que Deus deposita na tua vida confiança, você sabe que todo pão que você come é um milagre, que todas as vezes que você levanta da tua cama é um milagre, todas as vezes que você consegue pagar uma conta é um milagre, todas as vezes que a tua família está em paz é um milagre, aleluia, aleluia. E você, como eu, você vive o milagre todos os momentos, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é sublime, Deus é excelso, aleluia, glória a Deus. Eu estava estudando as genealogias e para mim, né, as idades, e daí me chamou a atenção, e fui pesquisar, e curiosa, e sobre Adão viver tanto, e acabei escutando uns estudos. Mas o estudo não é nem relevante, que para mim eu já sabia.
enquanto escutava, eu nem escutei mais o que o cara estava falando, eu entrei já na minha visão com Deus e o meu navegar no Espírito. E daí eu entendi por que Deus fez com que, por exemplo, Adão vivesse tanto, 900 e pancadas de anos. Ele viveu tanto que ele viu toda uma geração quase nascendo. Acho que ele só não viu Noé nascer. Acho que ele viu até Lameque, ou foi um pouco antes de Lameque, que é o pai de Noé, né? Então, é muito forte, porque Deus permanecia aqueles homens viverem tanto. Aí eu entrei nesse raciocínio. Vocês já pensaram? Pensa comigo. Que quando o pecado entrou, o homem perdeu a ciência que tinha. A glória do Senhor, a ciência, a capacidade. Deus era a capacidade do homem, da humanidade. Voltar a desenhar na pedra, gente. Voltar a ter que reinventar o fogo. Eles regrediram. Regrediu de uma maneira que não tinha nem escrita. E Deus fez com que Adão, que conheceu a serpente, conheceu o paraíso, o jardim do Éden, conheceu Deus, presenciou, ele foi quem saiu do jardim do Éden e não pôde mais voltar. Ele sabia o que era viver sem dor e depois com dor. Ele sabia o que era comer sem precisar trabalhar com o suor do rosto, e depois ele teve que trabalhar com o suor do rosto. É forte, não é? Adão, queridos, sabia o valor do jardim do Éden, ele sabia a verdade. Ele passou 900 e pancadas de anos, que eu não lembro agora os detalhes, 900 e pancadas de anos, vivendo e contando para todas essas gerações. Tinha um jardim chamado Éden, eu estava lá dentro com a minha mulher chamada Eva. E nós pecamos contra o Senhor e de repente nós estávamos sem a glória de Deus. Estávamos nus. E através do meu pecado, meu filho Caim já nasceu amaldiçoado com a natureza pecaminosa. E meu filho Caim invejou o seu irmão Abel e o matou porque o sacrifício dele não foi aceito por Deus. Invejou o outro meu filho. Adão passou a contar essa história por 900 anos. Por que vocês acham que chegou até Noé a história? Porque o próprio Adão estava ali contando. É forte, gente. Deus fez com que ele visse o erro dele ali nas gerações morrendo, nas vidas, no pecado entrando, nos espinhos, nos abrolhos, nas desgraças toda. Adão conviveu. É forte. Um da sua geração que foi transladado porque andava com Deus chamava Enoque, fala, Enoque. Para não esquecer, Enoque. Enoque andou com Deus e foi transladado, ele não viu a morte. Mas Enoque anunciava, igualzinho nós anunciamos hoje, ele anunciava uma destruição, que viria o juízo de Deus, e foi que aconteceu, veio o dilúvio. Matusalém, que também faz parte da família de Enoque, Matusalém foi o homem que mais viveu na terra, acho que 996 anos, eu estava lá observando. E Matusalém era um homem também íntegro no Senhor, que anunciava também a justiça de Deus. E ele viveu quase 1 milênio, gente. Tudo tem tanta semelhança que nós estamos vivendo, do milênio que vamos viver, né? Dos projetos de Deus. E eu falo, meu Deus, até isso o Senhor pensou, de deixar Adão vivendo a história, ele contando. Eu pequei contra Deus. Você sabe, quanto mais velho fica, mais conta o passado, né? 900 anos ali, ele esperando o Cordeiro Pascual nascer. 900 anos ele esperando o Filho de Deus nascer através da sua geração. 900 anos se lamentando daquilo que ele tinha feito contra Deus. Oh, Pai, 49 anos lamentando já é difícil. 50 anos lamentando já é difícil.
60 anos lamentando já é difícil. 100 anos deve ser... Ai, gente, 100 anos deve ser terrível. Pensou 100 anos você lembrando do que você fez de errado? Pensou? Deve ser uma tortura, gente. Eu falo, gente, não quero morrer velha, não. Quero morrer nova. Sei que eu já estou velha, mas eu quero morrer nova. Na verdade, tem gente que fala assim, não, eu quero morrer velhinho. Ai, tá bom, morro velhinho, tá. Fica aí para semente. Como dizia minha mãe. Ai, gente, pelo amor, não. E você lembrando, poxa, podia ter sido diferente com tal pessoa. Ah, eu não precisava ter magoado aquela pessoa, né? Eu não precisava... Nossa, eu podia ter buscado, por exemplo, no meu caso, um outro médico. E a gente fica naquela tortura. Podia estar aqui comigo. Não é verdade? É ou não é? É ou não é? Eu podia ter sido mais legal com a pastora Clau. Não, 900 e poucos anos, lamentando. Gente, uma coisa que a gente nem sabe se fez direito ou de errado, a gente já lamenta. Agora o cara tinha consciência que ele tinha comido do fruto proibido. Para ele a morte seria melhor, gente. Deve ser ruim, não deve? Agora pensa passar uma eternidade lembrando do que fez de errado. Eu não quero, não. Eu quero passar uma eternidade perdoada pelo Senhor. Eu quero passar uma eternidade com meu nome que foi escrito no livro da vida. Eu quero passar uma eternidade nas ruas de ouro. Eu quero passar uma eternidade servindo ao meu Deus. Eu quero passar uma eternidade falando santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Eu quero passar uma eternidade falando obrigado, Senhor, porque tu levaste sobre os teus ombros todo o meu mal e me fez herdeiro da nova herança. Aleluia, da Nova Jerusalém. Eu quero passar a minha eternidade glorificando meu Deus. Eu quero passar uma eternidade cantando que Ele é santo. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Fique em pé, igreja do Senhor. Fique em pé, igreja do Senhor. E nós podemos cantar santo.
a certeza